Irmãos, para que damos a palavra de Deus, Paulo aos Romanos, versos 19 ao 31. Carta de Paulo aos Romanos, versos 19 ao 31. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de nos reunirmos aqui. Tua casa, casa de oração, e que nós viemos, ó Pai, para te louvar, te bendizer e te glorificar. Confirma, Senhor, as nossas orações neste momento. Teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine todos nós, aprendamos a Tua palavra, aprendamos da história, aprendamos, Senhor, a preciosidade desse aquilo que a reforma trouxe para nós, e entesouremos no nossos corações, através da meditação desta noite. A cada irmão presente, que ouvem através, sejamos edificados nessa noite. Toma-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, de maneira que tenhamos facilidade para expor, e a mesma facilidade que todos nós tenhamos para compreender. Em nome de Jesus. O pastor anunciou, é a segunda palestras, onde nós abordaremos o tema das indulgências versus pela fé. Um outro texto, Gálatas 2, verso 16, nós lemos assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será. Como nós vamos falar sobre indulgências, justificação pela fé, nada mais comum nós estarmos falando das indulgências. Talvez todos os irmãos saibam o que é uma indulgência. Talvez alguns tenham dúvida, mas nessa noite nós vamos ter que observar
a respeito da indulgência nessa primeira parte. Quando começou-se a falar sobre indulgências? Bom, período da Idade Média. Mas a história aborda a venda de indulgência, a venda do perdão do pecado. E a causa principal do movimento, esta foi a causa principal dentro da reforma protestante, qual nós também falaremos nesta. Mas o que eram as indulgências? Indulgência vem do latim indulgentia, perdão para uma falha. Para a Igreja Romana, o termo indulgência fica a remissão total ou parcial dos pecados, onde uma pessoa arrependida dos pecados devem confessar ao sacerdote e assim receber o perdão, a misericórdia. A indulgência, por sua vez, é uma maneira que os pecadores têm para reparar, não somente reparar os seus pecados, mas também a consequência, para se alcançar a indulgência. Para Deus, para o sacerdote. No manual das indulgências, dado pelo Vaticano, 1900, define que indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto a culpa. Que o fiel devidamente disposto em certas e servem alcançam por meio da a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro da satisfação. E nós já observamos algo tão latente. Seja como dispensadora do perdão. Já durante a Idade Média, a Igreja Romana, por conta do poder, passou então a vender, ou seja, perdão era vendido a todos aqueles que estavam dispostos a pagar. Era o sacerdote da igreja. Vendo isso, tomando parte disso, opôs fortemente, firmemente, à venda da uniu as suas insatisfações com as práticas da Igreja Romana, liderou então a reforma. Como surgiram as... Historicamente, como eu já disse, Idade Média, lá por volta do século, até o século. Esse período, as indulgências eram usadas para estimular o perdão. Notem bem vocês que agora é história. Para aqueles que se juntavam às cruzadas e combatiam os inimigos da fé cristã, ao qual eles consideravam como heresia. Ou seja, a estes o perdão era dado quando eles cometiam pecados, ao combater essas pessoas, inclusive usando para com aqueles que compartilhavam perdão, forma de era dado aos fiéis como forma de reduzir ou de minimizar as penitências longas. Nesse período, as indulgências estavam ligadas ao pagamento de motivos de caridade. Diante do poder e da influência social, política e econômica que a Igreja conquistou durante a Idade Média,
A venda de indulgências tornou-se uma forma de ganhos financeiros. Garantiam a manutenção e o poder da sua influência. Venda de indulgências não comum aos fiéis. Garantia aos fiéis salvação. E a consequência, a partir do seu pagamento, já para a igreja, garantia o acúmulo de bens. Por um lado, aos fiéis, penitentes, garantia para a igreja, lava, ouros. Para que serviam as indulgências? Bom, já demos uma ideia aqui, tá? Para que aquilo, para que ela servia para a reparação, para a remissão total ou parcial das consequências e atos cometidos, que não estivesse em conformidade com as determinações, para que houvesse remissão, perdão, era necessário primeiramente que o pecador arrependido voltasse ao sacerdote. E então, através do sacramento da confissão, era perdoado. Tá? E as indulgências, uma outra, pagar. Portanto, esse era o caminho que deveria ser seguido para que pudesse ter seus pecados perdoados. O fiel cometia pecados muito graves, as boas ações deveriam se repetir ou no período maior de tempo. Quanto maior o pecado, maior o tempo das boas obras, das boas ações. Alguns sacerdotes e membros da igreja, a fim de facilitar e monetizar o processo, passaram a vender as indulgências e pagavam com os mais variados valores das mais diversas formas, dependendo das ações e consequências. E desejavam que fossem perdoados, também da forma da situação social que se encontrava. Essa venda de indulgências transformou-se em um comércio que colaborou principalmente durante os anos da Baixa Idade Média para o acúmulo da igreja de bens, dinheiro e terras. O comércio também foi um dos responsáveis, não somente isso, mas também foi um dos responsáveis pelo afastamento dos fiéis das doutrinas pregadas e defendidas pela própria igreja. Pois, em caso de pecado, os fiéis simplesmente poderiam comprar o perdão pelas consequências de seus pecados, sem que necessariamente precisassem se arrepender dos seus pecados. Bastava comprar as indulgências. E como elas eram vendidas? Caso os fiéis penitentes não possuíssem grandes somas de dinheiro, eles poderiam pagar com terras, bens, joias, utensílios, roupas, tecidos, até mesmo animais e alimentos. E a promessa dos sacerdotes e membros responsáveis pela venda das indulgências era que os pecadores teriam sua salvação divina garantida mediante o pagamento. Sendo assim, o pecador não necessariamente precisaria cumprir com os mandamentos e dogmas da igreja, uma vez que bastava pagar para ter acesso ao perdão dos seus pecados. Foi também a venda de indulgências, senão um dos maiores motivos que trouxe grande descontentamento aos membros da Igreja Católica. Dentre eles o principal, Martinho Lutero, que então liderou a reforma protestante. Alguns exemplos de indulgência. Elas são plenárias, que são bênçãos e absolvições coletivas, sem que haja necessidade de uma confissão individual. Coletivamente, a igreja, através da confissão de pecados ao sacerdote, da comunhão e das orações pelas intenções do Papa, poderiam alcançar a indulgência, tê-la para suprir a sua perda temporal.
o Manual das Indulgências do Concílio da Igreja Católica elabora 70 concessões, dentre elas as mais comuns: a renovação das promessas do batismo, visita pastoral, visita à igreja paroquial, doações e realizações de obras de caridade, orações, culto aos santos, práticas dos sacramentos. A partir da definição de hoje, da igreja, é possível compreendermos que as indulgências estão ligadas às ações necessárias para que os fiéis possam ter a remissão dos seus pecados, o pagamento dos seus pecados e a confissão ao sacerdote. É um dos elementos necessários para que os fiéis penitentes alcancem as indulgências, para que então seus pecados sejam perdoados. As indulgências nos dias de hoje, querido, através de um artigo da Igreja Romana, onde é citado um padre muito conhecido e que é muito ativo nas redes sociais, como nós temos vários pregadores reformados, os quais nós conhecemos, eles também têm alguns líderes que também se destacam nas mídias sociais. E aí, então, eles dizem que a pena temporal da vida pelos pecados já perdoados, através das indulgências, é para que esses pecados sejam pagos, notem vocês, nesta vida. Então, o sacramento da penitência perdoa os pecados, os quais eles chamam de mortais e veniais. Ou seja, livram da pena eterna, livram do inferno. Eles creem numa condenação eterna, creem no inferno. Mas após a confissão de todos os pecados, então os fiéis estão salvos. Porém, ainda não santos. E uma vez dentro dessa pena temporal, ainda que peça perdão ao sacerdote, o fiel penitente encontra-se com o coração ferido e manchado pelo pecado. E então, se o fiel morrer após uma condenação, uma confissão bem feita, o destino dele será o purgatório, para purificar a sua alma. E nas palavras deles, por isso que Jesus deixou para a sua igreja o poder da igreja de limpar a todos de qualquer coisa que venha a impedir de entrar em comunhão com Ele, Cristo e Deus no céu. Bom, esses pecados cometidos que deixam marca nos corações, chamado de pena temporal, é o tempo que a alma precisará ficar no purgatório para se purificar. Essa pena ela é devida a Deus e pode ser paga em vida, através de alguns meios disponibilizados pela igreja, e já depois da vida, na morte, no purgatório. Então, esse padre ativo nas redes sociais, ele diz que a absolvição sacramental livra a pessoa do inferno e a indulgência livra a pessoa do purgatório. A indulgência, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é a remissão da pena temporal devida pelos pecados após o perdão dos mesmos na confissão. As indulgências curam o efeito que o pecado provocou no coração humano. Mas só obtém indulgência quem estiver em estado de graça, santificante e desprendido de qualquer pecado venial deliberado. As indulgências são parciais e são plenárias. E segundo esse líder católico ativo nas redes sociais, a indulgência plenária é a remissão total da pena que a pessoa devia cumprir no purgatório. Já a indulgência parcial diminui o tempo da pessoa lá no purgatório. Portanto, ao encerrar esse artigo, ao qual nós resumimos ele aqui, a pessoa que produziu esse artigo, ela diz: em resumo, só iremos para o purgatório se quisermos, assim como para o inferno. Deus, nos amando infinitamente, nos deixou inúmeras formas de chegarmos até Ele. Portanto, não permita que a sua preguiça espiritual o afaste da morada eterna. Essa é a conclusão desse artigo, queridos, ao qual nós estamos vendo nos dias de hoje, mas que se arrasta desde a Idade Média.
além da indulgência, da penitência, o batismo para a igreja romana também perdoa os pecados. Em seu catecismo, diz que pelo batismo todos os pecados são perdoados. Todos, não deixou nenhum de fora, o pecado original e todos os pecados pessoais, sejam eles veniais ou temporais. Tem que tomar cuidado com o pecado mortal só. Eles esquecem que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Com efeito, naqueles que foram regenerados, nada resta que os possa impedir de entrar no reino dos céus. Nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as consequências do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. Ou seja, o batismo é um sacramento salvífico. Mas não para por aí. Eles têm sete sacramentos aos quais eles atribuem, né, um efeito salvífico. O batismo, a confirmação ou a crisma, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem sacerdotal e o matrimônio. A igreja afirma que para aqueles que creem nos sacramentos da nova aliança, eles sim são necessários para a salvação. Essa é uma graça a qual eles chamam de graça sacramental. E é a graça que eles atribuem, que é dada pelo Espírito Santo ao próprio penitente, de acordo com cada sacramento. Portanto, para a igreja romana, a salvação envolve tornar as pessoas conforme a vontade divina, purificadas e santificadas através dos 10 mandamentos, dos sacramentos, da oração, penitência e caridade. A Igreja Católica é vista como um instrumento de Cristo para a redenção universal e o sacramento da salvação. Também no catolicismo, a salvação é um processo que envolve fé, obras e sacramentos. A igreja ela é considerada um sacramento, porque contém e comunica a graça invisível que ela significa, ao qual há até um termo em latim, extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Bom, queridos, nesse primeiro ponto, nós observamos o contexto histórico, até mesmo o contexto contemporâneo, que se arrastou até os dias de hoje e nem poderia ser diferente. E aí então, eis que se levanta um homem, Martinho Lutero, um alemão, monge agostiniano, professor de teologia. Martinho, todos nós já estudamos, em outras ocasiões, ele buscava com muita avidez a salvação para a sua alma. Registros históricos dizem que em 1512, aos seus 29 anos, estudando a carta aos Romanos, atribui-se ao primeiro capítulo, em seu versículo 17, o justo viverá por fé. Esse texto explodiu como uma bomba em seu coração. Ali ele descobriu a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Ele, então, iluminado pelo Espírito Santo, entendeu a supremacia da fé sobre as obras da salvação. Ele entendeu que a salvação não é mérito humano. Ele entendeu que a salvação não é conquistada pelas boas obras. Pelo contrário, é uma obra tão somente de Deus, recebida de graça pelo homem, mediante a fé em Cristo. Ele entendeu que a salvação não é o resultado somatório da fé mais obras. A salvação é dom de Deus, recebido exclusivamente, totalmente, pela fé em Cristo. Então, neste contexto, Martinho Lutero se tornou a figura central da reforma protestante, quando ele deu início a um movimento de reforma do cristianismo no século XVI. Como ele fez isso? Através de suas 95 teses, que ele fixou no castelo de Wittenberg, na porta daquela capela, no dia 31 de outubro de 1517. Suas teses questionavam a interpretação da igreja, especialmente em relação às penitências, às indulgências e à salvação pela fé. Ele se incomodou tamanhamente com o estado ao qual a igreja se encontrava. Naquele tempo a igreja estava mergulhada numa grande crise administrativa,
moral, teológica e espiritual. E por que então ele escreveu aquelas 95 teses? Vários acontecimentos permearam aquele contexto, que convergiram com a atitude de Martim Lutero em escrever as 95 teses. Naquele tempo, ele, ao observar que os líderes do Império Romano eram escolhidos através de uma eleição, aqui é a história, queridos, em que 3 arcebispos tinham poder de voto. E em 1517 houve uma eleição onde havia um cargo para arcebispo vago. Então, uma família rica da época resolveu ocupar esse cargo. O objetivo daquela família era poder ter mais um voto na escolha do novo imperador. A família então indicou um jovem chamado Alberto para ocupar o cargo. Mas Alberto não possuía idade mínima para exercer o ofício de arcebispo. Além disso, ele também era leigo. Rapidamente o ordenaram ao sacerdócio. E a família então pediu uma autorização papal especial para contornar o problema da idade daquele jovem, mediante, notem bem vocês, o pagamento para a igreja de uma importância bastante vantajosa. Para pagar a compra da autorização papal, a família de Alberto pediu um empréstimo aos banqueiros. Depois de Alberto ter ocupado o cargo de arcebispo, ele também foi autorizado pelo Papa Leão X a implantar um esquema especial da venda de indulgências. Parte do lucro da venda das indulgências pagaria o empréstimo de sua família aos banqueiros e a outra parte ficaria com a igreja, especialmente para contribuir com as obras da Basílica de São Pedro em Roma. Ali estabeleceu-se um negócio muito lucrativo, vantajoso para ambos os lados. E então Alberto, arcebispo agora, encarregou o domiciano Johann Tetzel de cuidar da venda das indulgências. E quando este homem foi em direção a Wittenberg para implantar ali o comércio do perdão de pecados, Lutero ali estava. E ele então protestou fortemente, firmemente, com as suas 95 teses. O que ele pretendia com as suas 95 teses? Ele escreveu uma série de proposições reprovando o regime de venda de indulgências pela igreja. Ele propôs um debate sobre o assunto com os teólogos católicos. Ele não queria dividir a igreja, ele queria discutir o assunto. Mas a igreja não deu ouvidos e nem quis discutir com ele a respeito. E nesse grande ato de coragem, mostrando sua preocupação com o estado de decadência da igreja, ao se distanciar da verdadeira doutrina bíblica, ou sola escritura, domingo passado, Lutero então quis debater, e naquela época havia uma disputa chamada escolástica, onde se debatiam, e era muito comum entre os acadêmicos medievais, nas universidades da época. Porém, Lutero e sua proposta não foram bem vistos pela liderança da igreja. Então, logo as suas 95 teses foi fixada na capela de Wittenberg e entregue ao arcebispo. Este a enviou a Roma, ao Papa Leão X. Bom, o Papa em 520 e o Imperador Carlos V em 521 pediram que Lutero se retratasse rapidamente. Lutero simplesmente recusou a fazê-lo e acabou sendo excomungado da igreja, considerado culpado de heresia, identificado como um inimigo da igreja, um inimigo do império. Suas teses tinham como fonte maior as indulgências, um tipo de perdão das penas temporais do pecado, a qual a igreja impunha uma série de penalidades aos pecadores de acordo com os seus pecados. Quando uma pessoa comprava uma carta de indulgência, ela adquiria um benefício que concedia perdão dos seus pecados. Isso resultava numa quantidade menor de penitências. Muitas pessoas compravam essas indulgências para pagar pelos seus pecados, mas nunca se arrependiam por eles. Viam na indulgência um tipo de meio para
contornar seus comportamentos pecaminosos. As indulgências vendidas como sendo capazes de ajudar, inclusive, as pessoas que já tinham morrido e que estavam naquele momento supostamente no purgatório. Assim, as famílias, através de generosas doações, poderiam aliviar o sofrimento daqueles que estavam no além. As 95 teses atacavam justamente isso, o comércio religioso, baseado numa completa distorção da palavra de Deus. Lutero protestou firmemente contra aquela situação, dizendo que a salvação jamais poderia ser comprada, negociada ou conquistada por méritos humanos, mas que ela era concedida tão exclusivamente e unicamente por Deus. Ele havia estudado a palavra de Deus, como já dissemos anteriormente, muito especialmente os escritos do apóstolo Paulo aos Romanos, onde ele havia entendido que a salvação é somente pela graça, mediante a fé, e isto não vem do próprio homem, é dom de Deus. Nessa altura, queridos, Lutero já havia conseguido a simpatia de muitos, que também passaram a demonstrar insatisfação com os rumos que a igreja havia tomado. Todo esse contexto desencadeou uma reflexão teológica muito mais profunda, indo além das 95 teses que resultaram na Reforma Protestante. Portanto, para concluirmos esse segundo ponto, onde nós falamos no primeiro ponto das indulgências, esse segundo ponto de Martinho Lutero, das suas 95 teses, uma não tão breve nota de rodapé, nós podemos ver que antes da reforma houve os pré-reformadores. Inúmeros pré-reformadores, dentre eles John Hus. Um homem que reconheceu a Sagrada Escritura como a única regra infalível de fé e prática. Uma visão que depois os reformadores expressariam com o slogan Sola Scriptura, palestra de domingo passado. Seu homem, um grande homem também, um pré-reformador, que viveu antes de Lutero, ele acusado pela igreja, ele teve a oportunidade de se defender no concílio de Constança, onde ele estava sendo acusado por uma mistura de afirmações legítimas e espúrias sobre suas crenças. Ele foi chamado a negar os seus ensinamentos. John Hus recusou a fazê-lo, embora ao recusar, ele estava selando o seu destino. Morte numa fogueira. Ele jamais queria perjuriar-se, admitindo crenças a qual ele não possuía. Em 6 de julho de 1415, Hus foi despojado das suas vestes clericais, enfeitado com um chapéu de burro, com desenhos de demônios, amarrado a uma estaca e queimado até a morte. Historicamente, há relatos de que, naquele momento, enquanto ele estava sendo queimado, ele entregou-se a sua alma a Deus e cantou um hino a Cristo, enquanto as chamas o envolviam. É atribuído uma frase a Hus, mas essa frase, diz os historiadores, ela não foi dita verbalmente, e sim escrita. Ele expressou numa carta que escreveu durante sua prisão a esperança de que pássaros mais fortes do que ele surgiriam para continuar o seu trabalho. John Hus. Hus, na sua língua boêmia, significava ganso, onde ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, mas nascerá uma águia, a qual vocês não poderão matar. Diz a história que ele até profetizou isso como 100 anos. E 102 anos depois, lá estava Martinho Lutero, aquele que levantou-se e aqueles que tentaram matá-lo, mas não
conseguiram. Martinho Lutero, então, deflagrou a reforma protestante. E no terceiro ponto, queridos, vamos ver a justificação pela fé. Indulgências, Martinho Lutero e o que a palavra de Deus nos diz sobre a justificação. Justificação, queridos, é um ato exclusivo de Deus. Romanos capítulo 3, o texto que nós escolhemos no início, nós podemos dizer que é o coração da carta. É o núcleo dessa epístola, onde fala da doutrina da justificação da fé. E se a justiça de Deus, ela exige a morte do pecador, como um Deus santo pode justificar os pecadores? Como que Deus resolveu esse dilema? Salvar pecadores, sem deixar de ser o Deus justo. Romanos 3, 21 apresenta a mais gloriosa resposta através da Escritura. Paulo já havia dito sobre a depravação total do homem, onde todos os seres humanos, de todas as raças, culturas, todas as classes sociais, todas as nações, todos, sem exceção, são culpados diante de Deus. Depois de Paulo ter mostrado nos primeiros capítulos os efeitos do pecado através da depravação total do homem, colocando o homem sob a maldição e condenação da lei. Agora ele fala no seu capítulo 3 sobre a justificação, a obra exclusiva de Deus por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Nesse capítulo 3, no 4 e no 5, Paulo mostra e defende a sua tese da salvação alcançada somente pela fé, através da graça. Jamais por mérito humano, jamais por obras da lei. Muito pelo contrário, somente e tão somente por meio de Cristo. E então nós observamos ao decorrer desse texto a natureza da justificação. Como dissemos anteriormente, é uma obra divina, nunca humana. A justificação, ela acontece no céu, queridos, não é aqui na terra. Sendo um ato divino, nunca é do homem. Paulo mostra-nos que é um ato jurídico de Deus, no tribunal de Deus. Nunca no homem, nunca no coração do homem. E também mostra que é um ato e não um processo. E algumas verdades nós devemos destacar. Foi Deus que manifestou a sua justiça divina. Paulo disse que a justiça divina se revela no Evangelho. Disse que a justiça, que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. Disse que do céu vem a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça. E também do céu vem a justiça de Deus sobre todos aqueles que creem. Sendo Deus um Deus justo, Ele não pode tolerar o pecado. Deus é luz, o pecado é trevas. Deus é santo, o pecado é imundo. Deus é benigno, o pecado é maligno. O pecado separa o homem de Deus. Portanto, por si mesmo o homem não pode aproximar-se de um Deus santo. Não pode cumprir as exigências de sua lei. Por seus esforços, o homem não consegue satisfazer a justiça divina. O homem continua morto e condenado. A justiça de Deus só pode vir mediante a fé em Cristo para todos aqueles que nele creem. Não há distinção, todos são pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus. O pecado atinge todo mundo, queridos. Homens e mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres, judeus e gregos. Não importa, todos pecaram
todos carecem da glória de Deus. Somente através de um meio ao qual Deus providenciou na eternidade, a justiça de Deus é aplacada. E esse meio foi a salvação em Cristo Jesus, como nosso substituto. Ele que tomou o meu e o seu lugar na cruz. Ele que sofreu o duro golpe da lei. Não foi eu e não foi vocês. O cálice amargo, quem bebeu foi Cristo. Não foi nenhum de nós. Ele morreu vicariamente no meu e no seu lugar, para que então a lei fosse cumprida e a justiça divina fosse satisfeita, e então eu e vocês em Cristo fôssemos justificados. Portanto, a justificação não é um processo, é um ato declaratório de Deus. Ela não possui graus, ela é plena, ela é cabal e absoluta. Para todos os que creem. E os reformadores rejeitaram fortemente o ensino católico romano acerca da justificação progressiva. A teologia católica, ela confunde a justificação com a santificação. Segundo o ensino romano, a justificação ela não é instantânea, e sim gradativa, pois ela é uma infusão da graça, e não um ato declaratório de Deus. Já os reformadores reafirmaram o ensino bíblico da justificação instantânea e completa. Vejam bem vocês, Deus declara o pecador justo no início do processo, não no final do processo. Por isso que não pode ser por obras que ainda nem foram praticadas pelo pecador. Quando Deus justifica o pecador, Ele simplesmente declara que sua culpa foi expiada, a justiça foi satisfeita. Portanto, qualquer mérito do homem, assim como creem os romanos, não tem base bíblica. A justificação não é apenas um mero perdão. Como assim? O mero perdão poderia ser o cancelamento de uma dívida. Mas a justificação é muito mais do que isso. Enquanto o perdão é absolver uma pessoa, um pecador, de uma penalidade, de uma dívida, a justificação é declarar o pecador justo. Justo. Enquanto o perdão é a absolvição do castigo, a justificação é a declaração de que não há mais dívida na vida do pecador. Por quê? Porque toda a nossa dívida foi paga de uma vez por todas por Cristo na cruz. A dívida que nos era impagável, Cristo Jesus pagou em nosso lugar. Portanto, a justificação é muito maior do que o perdão. Deus, Ele é o autor da justificação, sendo a justificação uma obra divina, como já dissemos anteriormente, e nunca uma conquista humana. A graça é de Deus, e não é obra do homem. Portanto, a salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. Esse plano Deus traçou na eternidade. É um plano eterno, infalível. Notem bem vocês, queridos. Deus planejou a nossa salvação na eternidade, antes da criação. Não foi a cruz de Cristo que tornou o coração de Deus favorável a mim e vocês, pecadores. Foi o coração de Deus que providenciou a cruz. O sacrifício de Cristo no Calvário não foi a causa da graça, a causa da salvação, a causa da justificação, mas o resultado do plano eterno de Deus. E essa graça não é uma graça barata, é uma graça que para mim e vocês
recebemos como uma graça de um favor imerecido. Mas custou o sangue de Jesus na cruz, um alto e precioso preço. Caminhando para o fim, queridos, a fonte da justificação é Deus. E sua graça é o fundamento da justificação. E esse fundamento é Cristo e sua cruz. É dessa forma que Deus declara o justo, declara o injusto como justo, onde o justo morreu pelo injusto, de forma que não comprometeu a sua justiça, e nem foi condescendente com a injustiça do pecador, pois a resposta para a justiça de Deus é a cruz. Houve um pagamento, houve uma remissão, houve uma propiciação, houve uma redenção, houve uma remissão. O Deus justo justificando o pecador injusto, através da cruz de Cristo. E essa é a maior missão de resgate no mundo, a cruz de Cristo. Cristo foi quem nos resgatou. Resgatou do que, queridos? Resgatou, como diz a Bíblia, da casa do valente, resgatou-nos do império das trevas, resgatou-nos da escravidão do pecado, resgatou-nos do domínio do nosso inimigo, do diabo, e nos libertou. Enquanto nós éramos e estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Enquanto nós estávamos perdidos, nós fomos achados. Em Cristo, verdadeiramente, nós somos livres. A fonte da justificação é Deus. O fundamento da justificação é Cristo e sua cruz. Vejam bem vocês, mas há um meio para isso. Voltando um pouco, a fonte da justificação é Deus. O fundamento da justificação é Cristo e a cruz. E o meio é a fé. Somos justificados não por causa da fé, mas por meio da fé. O que diz lá em Efésios? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é o meio ao qual, ou pelo qual, nós somos salvos. A fé não é a base da justificação, mas um instrumento da justificação. Nós somos justificados pela obra de Cristo na cruz, e não pela fé, mas pelo que Cristo fez por nós, e então nós recebemos esses benefícios através da nossa fé. Não há, queridos, nenhum elemento meritório na fé. O mérito é em Cristo Jesus, é naquilo que Ele fez na cruz. Portanto, o valor da fé não reside nela mesma, mas inteiramente e exclusivamente no objeto da nossa fé, que é Cristo Jesus. E como diz o apóstolo Paulo, a este crucificado. Então, quando nós dizemos que a justificação é pela fé, é como nós estivéssemos dizendo que não há outra maneira de sermos justificados, a não ser tão somente em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Portanto, queridos, chegamos ao fim dessa palestra e relembramos os 3 pontos. As indulgências, que através da Igreja Romana comprava o perdão dos pecados. Não somente as indulgências comprando os pecados, mas a atribuição aos sacramentos com o poder salvífico, até mesmo a própria Igreja como redentora. Aprendemos um segundo ponto, que Martinho Lutero enxergou que isso não tinha base bíblica. Enxergou que a base estava na justificação pela fé e tão somente pela fé. E então nós vimos no terceiro ponto, aquilo que a justificação pela fé diz-nos não através da palavra de Lutero, não através da palavra de Calvino, não através da palavra de qualquer homem, mas através do que a Escritura diz.
o sola Escritura, e hoje é o sola fide, somente a Escritura, somente a fé. Louvado seja o Senhor, pelos pré-reformadores, pelos reformadores, por nós, nesse momento, nessa época, nesse tempo, termos tido os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, os nossos corações abertos, para recebermos a palavra de Deus, para recebermos através do Espírito Santo a fé salvadora e agradecermos a Deus pela maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus, lá na eternidade. E essa salvação, ela tem uma ordem. Começou na eternidade: eleição, predestinação, chamado, justificação, santificação e então a glorificação. Mas para nós, uma vez salvos, temos a convicção de que o sangue de Cristo Jesus derramado por nós naquela cruz pagou por todos os nossos pecados, e aquilo que Ele fez por nós foi único e suficiente e total para garantir-nos que no final das nossas vidas nós então estaremos com Ele e reinaremos com Ele eternamente. Deus nos abençoe. Deus abençoe os irmãos cada dia mais, e aqueles que ouvem-nos através da live também.